E se eu te dissesse que a maior floresta do planeta pode estar escondendo cidades antigas, criaturas gigantes, povos isolados e segredos que a ciência ainda não conseguiu explicar? E se eu te dissesse que talvez a história que você aprendeu sobre a Amazônia esteja incompleta? A Amazônia é tão grande que algumas regiões nunca foram exploradas. Existem áreas onde o ser humano moderno praticamente nunca pisou. Lugares onde a vegetação é tão densa que bloqueia a luz do sol. Onde o silêncio é interrompido apenas por sons que ninguém sabe exatamente de onde vêm. Mas o que realmente está escondido ali? Nos últimos anos, novas tecnologias começaram a revelar algo impressionante. Estruturas gigantes vistas do espaço. Vestígios de civilizações que não deveriam existir segundo antigas teorias. Histórias de criaturas que desafiam a lógica. Fenômenos naturais que parecem saídos de um filme. E hoje você vai descobrir 10 mistérios da Amazônia que podem mudar completamente sua forma de enxergar essa floresta. Prepare-se, porque alguns desses segredos são mais perturbadores do que parecem. A cidade perdida que a floresta engoliu. Durante muito tempo, os livros diziam que a Amazônia nunca teve grandes cidades. A narrativa era simples, pequenas tribos espalhadas, vivendo de forma isolada. Mas novas descobertas começaram a desmontar essa teoria. Com o uso de escaneamentos a laser e imagens aéreas avançadas, arqueólogos encontraram padrões geométricos perfeitos sob a vegetação. Estradas elevadas. Áreas que parecem ter sido centros urbanos organizados. Isso significa uma coisa muito maior do que parece. Milhões de pessoas podem ter vivido na Amazônia antes da chegada dos europeus. Não pequenas aldeias, mas sociedades estruturadas, com planejamento, agricultura avançada e possível hierarquia social. Então surge a pergunta inevitável. Se existiram grandes cidades ali, por que desapareceram? Alguns especialistas acreditam que doenças trazidas pelos colonizadores dizimaram essas populações. Outros defendem que mudanças climáticas podem ter contribuído. Mas há algo ainda mais intrigante. Se a floresta foi capaz de engolir cidades inteiras, quantas ainda estão escondidas sob o que hoje parece apenas vegetação intocada? Talvez estejamos caminhando sobre ruínas antigas sem sequer perceber. A cobra gigante que assusta até hoje. Agora imagine navegar por um rio amazônico à noite. Água escura. Nada ao redor além da floresta fechada. E de repente, uma onda surge do nada. Entre os povos indígenas existe a lenda da boiúna, uma serpente gigantesca que vive nos rios mais profundos da Amazônia. Dizem que ela pode virar embarcações com facilidade. Que seus olhos brilham no escuro. Que seu corpo é tão grande que parece um tronco se movendo na água. Parece apenas mito. Mas aqui está o detalhe inquietante. A sucuri já é uma das maiores serpentes do mundo. Existem registros de indivíduos com mais de 7 metros. E muitos pesquisadores admitem que as áreas mais isoladas da floresta nunca foram totalmente exploradas. Ribeirinhos relatam avistamentos de algo muito maior. Algo impossível de medir. Um movimento na água largo demais para ser comparado a qualquer animal comum. A pergunta é simples. Se a Amazônia ainda esconde milhares de espécies não catalogadas, por que seria impossível existir uma serpente muito maior do que imaginamos? Lenda? Ou algo que simplesmente ainda não foi documentado? Os desenhos gigantes escondidos no solo. Quando imagens de satélite começaram a revelar detalhes mais precisos da floresta, algo chamou atenção imediatamente. Linhas retas que atravessam grandes extensões. Estruturas simétricas que não parecem naturais. Esses desenhos ficaram escondidos por séculos sob a copa das árvores. Eles não são aleatórios. São precisos. Mas quem construiu isso? E mais importante, como? Sem tecnologia moderna. Sem máquinas. Em meio à floresta mais densa do planeta. Alguns arqueólogos acreditam que essas estruturas podem ter funções cerimoniais. Outros sugerem que indicam sistemas sociais complexos. Mas todos concordam em algo. A Amazônia antiga era muito mais avançada do que imaginávamos. E talvez estejamos apenas arranhando a superfície do que ainda está escondido ali. O rio que ferve no meio da floresta. E se eu te dissesse que existe um rio na Amazônia onde a água pode literalmente cozinhar um animal vivo? Mas ele existe. Conhecido como o rio que ferve, suas águas podem ultrapassar temperaturas extremamente altas em determinados pontos. Pequenos animais que caem ali simplesmente não conseguem sair. Durante muito tempo, cientistas duvidaram da sua existência. Afinal, não há vulcões ativos próximos que expliquem um fenômeno tão extremo. Mas o mais intrigante não é apenas a temperatura.
É o fato de que ele está localizado em plena floresta tropical, longe de qualquer atividade geotérmica óbvia. Como algo assim pode acontecer ali? Alguns pesquisadores explicam que falhas geológicas profundas podem estar envolvidas. Mas o fenômeno ainda levanta questionamentos. Agora imagine quantos outros eventos naturais raros podem estar acontecendo na Amazônia, sem que ninguém tenha registrado. Se um rio inteiro pode ferver escondido na floresta, o que mais pode estar acontecendo longe dos nossos olhos? Sons que ninguém consegue explicar. Imagine passar uma noite na parte mais isolada da floresta amazônica. Sem cidade. Sem luz. Sem qualquer presença humana por quilômetros. Agora imagine ouvir um som profundo ecoando pela mata. Relatos de exploradores falam sobre ruídos estranhos que parecem se deslocar pela floresta. Gritos que não se parecem com nenhum animal conhecido. Ecos que surgem e desaparecem rapidamente. É verdade que a vegetação densa distorce o som. O vento, os insetos e os animais podem criar ilusões acústicas. Mas nem todos os relatos são facilmente explicados. Alguns pesquisadores acreditam que determinadas áreas da floresta podem criar fenômenos sonoros únicos devido à densidade da vegetação e à umidade extrema. Mas há sempre aquele detalhe inquietante. A Amazônia ainda tem regiões praticamente inexploradas. E em locais onde o ser humano raramente entra, qualquer coisa pode permanecer desconhecida por muito tempo. Espécies que a ciência ainda não descobriu. A Amazônia é considerada o maior centro de biodiversidade do planeta. Estima-se que milhões de espécies vivam ali. Mas aqui está o dado mais impressionante. Uma grande parte delas ainda não foi oficialmente catalogada. Todos os anos, novas espécies de insetos, plantas, anfíbios e até mamíferos são descobertas na região. Isso significa que estamos falando de um território onde o desconhecido ainda é regra. Agora pense nisso. Se pequenos animais ainda estão sendo descobertos, o que impede que espécies maiores também estejam escondidas nas áreas mais isoladas? A floresta é tão vasta e complexa que muitas regiões são praticamente inacessíveis. A Amazônia pode ser o último grande território verdadeiramente selvagem do planeta. E talvez ela ainda guarde criaturas que nunca vimos antes. Povos que escolheram não ter contato. No meio da Amazônia ainda vivem povos que nunca tiveram contato com a sociedade moderna. Tribos que continuam vivendo como seus ancestrais viviam há milhares de anos. Eles caçam, pescam, constroem suas próprias ferramentas e mantêm tradições intactas. Mas o mais impressionante é que muitos desses grupos evitam qualquer aproximação. Eles sabem que o mundo exterior existe. E ainda assim escolhem permanecer isolados. Isso levanta uma questão curiosa. O que eles sabem sobre a floresta que nós não sabemos? Que histórias carregam sobre o passado da Amazônia? Talvez eles sejam os últimos guardiões de segredos que jamais foram registrados oficialmente. E talvez parte da verdadeira história da floresta esteja preservada apenas na memória desses povos. A floresta que cria a própria chuva. E se eu te dissesse que a Amazônia produz a própria chuva? Não é apenas uma floresta que recebe água. Ela fabrica. As árvores absorvem água do solo e liberam vapor pela transpiração. Mas não estamos falando de pouca coisa. Estamos falando de bilhões de toneladas de água sendo liberadas diariamente na atmosfera. Esse vapor sobe, forma nuvens, e depois volta em forma de chuva. É um ciclo fechado. Um sistema quase autossuficiente. E aqui vem a parte mais impressionante. Grande parte das chuvas que abastecem outras regiões da América do Sul começa ali. Ou seja, a Amazônia não influencia apenas o próprio clima. Ela regula o clima de países inteiros. Agora imagine o que acontece quando grandes áreas são desmatadas. Menos chuva. Não é apenas floresta que se perde. É equilíbrio climático. A Amazônia não é só um bioma. É uma engrenagem do planeta. O ponto sem retorno. E se eu te dissesse que a Amazônia pode estar próxima de um ponto irreversível? Cientistas alertam para algo chamado ponto de não retorno. Um momento em que o desmatamento e as mudanças climáticas alteram tanto o ecossistema, que ele não consegue mais se regenerar. A floresta pode começar a se transformar gradualmente em algo mais seco. E isso não afetaria apenas os animais ou as árvores. Afetaria ciclos de chuva. Produção agrícola. A Amazônia não é apenas importante. Ela é estrutural para o planeta. E o mais inquietante, talvez estejamos vivendo exatamente no período que definirá o futuro dela. A Amazônia não é apenas uma floresta. Ela é um organismo vivo, regula o planeta inteiro. Ela esconde civilizações esquecidas.
produz a própria chuva, guarda espécies que talvez nunca descubramos. E, ao mesmo tempo, a pergunta não é só o que existe lá dentro. A pergunta é: o que ainda vamos perder antes de entender a dimensão disso tudo? Se você gosta de descobrir os segredos mais absurdos do planeta, se quer enxergar a natureza com outros olhos e entender o que realmente está acontecendo no mundo, então esse é o seu lugar. Se inscreve no canal agora, porque aqui a gente não fala só de curiosidade. A gente revela o que quase ninguém percebe. E o próximo mistério pode ser ainda mais inacreditável que a Amazônia. Nos vemos no próximo vídeo.